Bom dia, alunos do nono ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o terceiro bimestre, o módulo 3 e o capítulo 6, que tem como conteúdo a democracia e ditadura no Brasil. Nessa aula de hoje, eu vou estar falando sobre os governos democráticos, que vai o retorno da democracia, que vai desde a era Vargas até o governo de Jânio Quadros. Então, a era Vargas, ela vai de 1930 a 1945 e ela vai promover uma ampla transformação no Brasil. Essa transformação ela vai ser representada por um rápido crescimento urbano e industrial, além dos meios de comunicação em massa, como o cinema, o rádio, que eles vão passar a difundir entre a população brasileira as notícias, com mais rapidez, mais ágil a circulação de informações no país. É nesse período, no período da Era Vargas, que vai se inaugurar no Brasil a Rádio Nacional do Brasil. Também vai ser nesse período que a indústria brasileira ela vai tomar um fôlego, ela vai passar a competir com as outras indústrias. Então, durante o governo Vargas, a guerra, durante o governo Vargas, quando o Brasil ele alia-se aos aliados que vão lutar contra o regime nazifascista, na Segunda Guerra Mundial, é que o povo brasileiro ele vai ter coragem de exigir o retorno da democracia no Brasil. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, ele também, no Estado Novo, ele também vai implantar a ditadura. E após a Segunda Guerra Mundial, com o retorno de muitos soldados, aí isso vai dar um fôlego, vai dar um gás a mais, e essas pessoas vão começar a falar, a criticar abertamente o sistema ditatorial que foi o Estado Novo, os meios, veículos de comunicação, enfim. Porém, por outro lado, o Getúlio Vargas ele vai deixar sua marca, que foi o progresso. Mas com esse problema do fascismo, eu cheguei a comentar com vocês que os soldados brasileiros começaram a se perguntar, nós atravessamos o Atlântico para impedir que um ditador tome o poder e controle a vida de todo mundo. E lá no Brasil nós temos um ditador, um cara que fechou o Congresso várias vezes, que colocou na ilegalidade. Então esse sentimento vai fazer com que o Getúlio Vargas ele acabe renunciando, abrindo mão
né, do seu governo. E quem vai assumir depois de Getúlio Vargas? Nas eleições, né, de 1945, o general Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que ele vai desenvolver uma política completamente submissa, né, à política econômica norte-americana, onde ele vai abrir para o capital estrangeiro, onde ele vai colocar na ilegalidade, ele vai perseguir, assim como ocorria nos Estados Unidos, vai ocorrer aqui no Brasil, porque ele vai passar a perseguir pessoas ligadas ao Partido Comunista, ligadas à esquerda, né, ao socialismo. Então, muitos funcionários públicos vão perder seus empregos, muitos parlamentares, deputados, senadores, prefeitos, governadores vão ter os seus mandatos cassados. Por quê? Porque tudo isso em troca de uma política que está voltada, né, ao alinhamento norte-americano. Certo? E nesse processo, vai ocorrer que na economia, né, o governo do Dutra, ele passou por duas fases. A primeira, foram adotadas medidas que vão privilegiar o capital estrangeiro, aquilo que eu coloquei para vocês, acabou de falar. E a segunda medida, ela vai criar, de certa forma, uma recessão ao trabalhador brasileiro, à economia brasileira. Por quê? Porque com a abertura do capital, o capital estrangeiro, as indústrias nacionais, elas vão, de certa forma, elas vão quebrar, porque fica uma coisa desigual. Geralmente, quando um governo abre, né, faz uma abertura ao capital estrangeiro, essas empresas estrangeiras, elas chegam aqui não pagando determinados impostos e tendo uma mão de obra barata. Nesse processo também vai começar uma recessão econômica no país, porque o país deixa de arrecadar e quem vai pagar o pato é o trabalhador, que no caso houve o congelamento dos salários desses trabalhadores. Houve também um crescimento da inflação, tudo, o custo de vida torna-se muito alto. Porém, em 1946, né, vai ser aprovada no Brasil uma nova Constituição, a Constituição de 1946, que vai ser a Constituição mais democrática, né? Onde o presidencialismo também foi mantido, vai ser mantido, né? Porém o poder do Congresso Nacional vai ser ampliado. Além disso, a legislação trabalhista do governo Vargas foi preservada, ou seja, foi mantido. E aí nós vamos ter, logo após 1951, nós vamos ter o retorno de Getúlio Vargas ao poder. Então, esse retorno do Vargas, ele vai estar voltado a políticas públicas, né, voltado ao trabalhador, as políticas públicas que beneficiavam o trabalhador. E a partir daí,
vai começar um jogo político de perseguição abertamente ao Vargas. Primeiro, os grandes empresários, depois os grandes latifundiários brasileiros, a imprensa brasileira, né? Parte, né, dos empresários estrangeiros que tinham negócios aqui no Brasil, que lucravam aqui no Brasil. E o Vargas, ele se vê tão encurralado que ele chega ao ponto de cometer suicídio. Certo? O suicídio de Vargas vai gerar uma comoção nacional, né? Onde conservadores e progressistas vão acabar, de certa forma, né, se entendendo um pouquinho. E aí, por quê? Por conta da comoção nacional que ocorreu. Logo após a morte do Vargas, né, em 1954, vão haver novas eleições e o sucessor, né, a pessoa que ganha as eleições de 1955, né, é o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek, ele tem um plano de metas, que é trazer a capital do país, do Brasil, que antes era no Rio de Janeiro, para o centro do país e no Planalto Central. E aí ele vai criar o plano de metas. O que era o plano de metas? O plano de meta do governo JK era fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em 5. Só que esse plano, ele vai acabar contribuindo para uma série de falcatruas, como desvio de dinheiro, recessão. Porque quem vai pagar a conta, como sempre, é o trabalhador. Certo? Por quê? Porque o Juscelino Kubitschek, ele vai acabar metendo a mão em dinheiros que era de política pública, de melhoria do trabalhador brasileiro. E muitos trabalhadores brasileiros, a população brasileira, de certa forma, vai passar fome. Por conta que a construção de Brasília vai se tornar uma obra faraônica. Também no governo do Juscelino Kubitschek, né, no plano de metas do Juscelino Kubitschek, ele também vai construir as usinas hidrelétricas de Furnas, no estado de Minas Gerais, em 1961. Ok? E depois do Juscelino Kubitschek, nós temos, né, o governo de Jânio Quadros, que o governo de Jânio Quadros foi um governo que durou entre 7 e 8 meses. Por quê? Porque Jânio Quadros, ele se limitou, porque não era para ele, ao falso moralismo. Ou seja, o Jânio Quadros, em vez de atuar frente aos problemas da nação brasileira, né, o desenvolvimento, a indústria, ele passou a se preocupar com normas moralistas, com regras moralistas, tipo, ele proibiu o uso de biquíni na praia, ele proibiu as rinas de galo, aquelas casas que
promoviam brigas de galo em aposta, enfim, um monte de coisas que não tinha nada a ver, né, com a posição que ele ocupava. E aí vai surgir um fato interessante e ao mesmo tempo curioso. O Jânio Quadros, para tentar limpar a barra dele, porque ele tornou-se uma pessoa impopular pelas suas medidas políticas, né, que não tinham, ele vai renunciar, alegando que forças ocultas, estranhas, né, sinistras, o obrigaram a renunciar. Antes dessa renúncia, o Jânio Quadros ele recebe no palácio lá a visita de 2 guerrilheiros. Primeiro, Ernesto Che Guevara, que é condecorado com a honraria máxima do Brasil, e isso vai deixar os militares brasileiros putíssimo da vida, porque é bom que a gente entenda qual é o contexto que vai estar a partir de 1945. Em que contexto encontra-se a política brasileira? Em que contexto o mundo está vivendo? Qual é o contexto que o mundo está vivendo? A Guerra Fria, onde, como diz a letra de Rock, né, dos Garotos Podres, águias e ursos vão dividir o mundo. Estados Unidos e União Soviética. E os militares brasileiros, de certa forma, eles tinham um alinhamento às políticas norte-americanas, a influência norte-americana. E aí ele recebe um guerrilheiro, um revolucionário, e o condecora com a honraria máxima. Depois recebe o Fidel Castro. Tudo isso foi uma série de acontecimentos que acabam insuflando primeiro os militares, depois a elite brasileira. Então, Jânio Quadros ele acredita que com essa atitude, com essa manobra dele, melhor dizendo, essa estratégia, ele fosse criar a comoção nacional e o povo brasileiro fosse pedir, clamar que ele ficasse. Só que isso não ocorre. E ele renuncia e o seu vice assume. Mas isso aí é uma história que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, galera, todo o nosso conteúdo está no livro didático. Dê uma lida antes de você resolver as atividades da plataforma, beleza? Desejo a todos um bom dia. Até a nossa próxima aula.